Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Nós vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o salmo de hoje, tão belamente cantado, é um convite a todos nós. A casa de Israel agora diga, a casa de Araão agora diga, e os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Hoje é dia, à luz e na força da ressurreição, nesse primeiro domingo após a Páscoa, segundo domingo do tempo pascal, de cantarmos a misericórdia de Deus, presente no mundo, presente nas nossas vidas, na nossa história. Hoje é um dia de gratidão por Cristo ressuscitado e porque o ressuscitado é o Senhor da misericórdia. E aí então o salmista foi cantando: eterna é a sua misericórdia. Por quê? Porque a mão direita do Senhor me levantou, porque a mão direita é o símbolo da força de Deus, né? Do mover de Deus. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A esperança que diz: não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Um dos sinais de que a gente ama a Deus e de que a gente está saudável espiritualmente, ou suficientemente saudável, é a capacidade de cantar, de abrir a boca e cantar. Quando a gente está diante do Senhor, e tudo tão belamente cantado, com exceção dessa aclamação, Moacir. Eu falo em público porque a nossa amizade sobrevive. Depois você me agradece. Ré maior, irmão. Quase uma oitava de looping. Te amo. Depois você faz algum texto para mim no Facebook. Te salvei. Mas tudo tão belamente cantado, é desesperador quando a gente percebe que tudo tão belamente cantado, a pessoa, mesmo de máscara, né, a tua sobrancelha não ergue, essa veia não movimenta, o peito não faz assim. Não morrerei, seu defunto, você está vivo. Ao contrário, viverei para cantar. Um dos sinais então de que há Espírito Santo dentro de você é a capacidade de reagir e de cantar. Santo Agostinho diz: cantar é próprio de quem ama.
Hoje é dia de cantar as misericórdias do Senhor. E aí então o Salmo ainda vai dizer: por que cantar as misericórdias do Senhor? Porque todos nós, meus irmãos, somos o Tomé do Evangelho. Diz lá então, Tomé chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Mas Tomé é gêmeo de quem? Jesus chamou alguns irmãos para andar com ele. Tiago e João, filhos de Zebedeu, São Tiago, São João, são irmãos de sangue. Pedro e André são irmãos. Aí ele chama Tomé, também chamado gêmeo, Dídimo. Gêmeo de quem? Por que Jesus não chamou o irmão gêmeo dele? Porque ele não tem irmão gêmeo. Tomé é o gêmeo, irmão gêmeo. Cara, ele tem alguém que é a cara dele. De longe você confunde, só a mãe diferencia. Quem é o irmão gêmeo do Tomé? O Mário Augusto Sartori Júnior. Como é que é seu nome? Pronto, achamos o irmão gêmeo do Tomé. Hoje é dia de cantar a misericórdia do Senhor, porque você e eu somos o dídimo do Tomé. Ou falo dindo, né? A dinda vem lá do dídimo. Nós somos irmãos gêmeos do Tomé. Nós padecemos desse mal terrível da incredulidade, da frieza, de uma fé às vezes infantil, imatura, que convive muito bem com as cruzes alheias, mas quando a cruz é na minha vida, o mundo despedaça e eu não acredito se eu não pôr a mão. Nós somos esse irmão gêmeo, mas fomos salvos, meus irmãos. No momento mais Tomé da sua vida e da minha vida, quando a gente quase virou um Judas, porque era esse o caminho que o Tomé estava seguindo, o caminho da incredulidade e da infidelidade, Jesus, na sua infinita misericórdia, permitiu e deu a Tomé a oportunidade, a graça de mais uma vez ter fé. E nós ouvimos aqui na segunda leitura, essa é a nossa riqueza e a nossa vitória sobre o mundo, a nossa fé. Portanto, hoje é um dia de ação de graças e de louvor. Quando você olha para a sua vida, eu olho para a minha, e a gente virou Tomé, mas Jesus foi lá e te salvou e te resgatou. Se você está aqui hoje, se você nos acompanha em casa hoje, cada um de nós que estamos envolvidos e conectados com essa celebração, com essa fé, é por misericórdia de Deus, por misericórdia de Cristo que achou você, que me achou, quando a gente resolveu virar Tomé, incrédulo, infiel e dodói. Já eu volto lá. E Jesus, na sua infinita misericórdia, nos salvou, como salvou Tomé, de Deus o livre guarde, vir a ser um Judas, volume 2. Jesus foi lá e salvou Tomé, seu amigo. Por isso hoje é dia de cantar a misericórdia do Senhor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, ter fé é uma graça e um presente da misericórdia. Porque o melhor de nós aqui é a cara do Tomé. Nós somos gêmeos do incrédulo, do infiel, do homem que tentou ser bom, porque Tomé foi discípulo de Jesus. Tomé deixou tudo, andou com Jesus 3 anos. Tomé é melhor que qualquer um de nós aqui, e nenhum de nós aqui, talvez na mesma situação, se sairia melhor do que Tomé. Mas nós temos que celebrar a misericórdia de Deus que nos deu a graça da fé, de estarmos reunidos no mesmo lugar onde o ressuscitado aparece para soprar a paz e o Espírito Santo e o perdão dos pecados. Isso é uma grande graça que a gente recebeu na vida. É a nossa vitória sobre o mundo. Dia de cantar misericórdia também, porque olha o que disse o Salmo. Sempre que você lê o Salmo, escuta o Salmo, você está vendo Jesus falar. Os Salmos, que Davi escreveu na sua grande maioria, falam do Cristo que viria, mas é o mesmo Cristo falando de si. Por isso, quando a gente reza os Salmos, canta os Salmos, nós estamos cantando para Jesus, mas muito mais. Nós estamos cantando ou rezando com Jesus, em Jesus, ao Pai. E olha só que interessante esse versículo. O Senhor, Deus, né? O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. É o Cristo falando. É o Cristo. Quem é que foi severamente provado, mas não abandonado nas mãos da morte? O Cristo ressuscitado. Davi, séculos movidos pelo Espírito Santo, século antes, muitos séculos antes, escreveu isso.
colocou isso como que na boca de Jesus, mas na sua boca e na minha boca, meus irmãos. O Senhor severamente me provou. Quando a gente passa pela provação severa da renúncia, de uma doença, de uma perda, é dia de cantar misericórdia, porque o Senhor Deus severamente me provou ou tem provado, me purificou e tem purificado, mas aquele que me prova não me abandona, aquele que me prova quer me aprovar, mas não me abandonou às mãos da morte. Se você olhar para a sua vida, quantas vezes Deus com sua mão nos livrou da morte física, da morte espiritual, da morte afetiva. Quantas vezes a gente já não se sentiu no limite do precipício da existência, mas o Senhor não nos abandonou. E como é que Deus age na nossa vida? Nós estamos no tempo da ressurreição. A pedra que os pedreiros rejeitaram, Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra fundamental desse novo edifício que é a igreja, que é a fé. Foi rejeitada pelos pedreiros, pelos líderes, pelos sacerdotes dos fariseus, mas o Senhor fez dele pedra angular. Tudo isso feito por Deus. Que maravilha Ele fez aos nossos olhos. Um dos sinais da ressurreição e do Espírito Santo em nós, cantar e se maravilhar, gostar, saborear o que Deus faz. A liturgia da igreja. Olha o que diz Davi, o Salmo. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. E por todas as maravilhas que Deus fez e faz, na sua história, na minha, aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos, nele exultemos. Do misericordioso que nos ensina a ter misericórdia também. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, o resuminho dela é a expressão que se repetiu: não havia necessidade entre eles não havia necessitado. A palavra necessidade. Por isso a misericórdia de Cristo nos ensina as obras de misericórdia, também as misericórdias corporais. Entre eles ninguém estava passando necessidade. Por quê? Porque outro sinal de que a ressurreição está acontecendo dentro de você é o desapego. Por que que entre eles não havia necessitados? Porque todos eram ricos, capazes? Não. Porque você viu ali dizendo que vários, eles partilhavam, dividiam, alguns até vendiam parte do seu patrimônio, dos seus excessos, que não ia usar nunca mesmo. Outros vendiam tudo, colocavam em comum para que entre eles não houvesse necessitados. Hoje é dia talvez da gente pedir misericórdia para quem é escravo do dinheiro, da posse e do patrimônio que nunca vai gastar nem usar. Desse tanto de gente que diante de tanta miséria, dessa estrutura de pecado dentro da qual a gente vive, onde pessoas já têm garantida a sua aposentadoria, a do filho, a do neto, a do bisneto, em vida, enquanto tem gente que não tem nada. Entre eles, ninguém necessitava, porque quem via se movia. As obras de misericórdia para com os fracos, para com os pobres. Mas todos nós temos necessidades não só materiais, e é por isso o dom da igreja que nos supre na fé, na palavra, nos sacramentos, e a gente vive isso um com o outro, pela amizade, pela oração, porque nós não temos só necessidades materiais, mas entre eles não havia necessitados. Mas hoje é dia também de cantarmos, meus irmãos, agradecendo a misericórdia de Deus, caso ela já tenha libertado você da escravidão, do dinheiro, da vaidade e do acúmulo. Isso é uma graça muito grande, quando o dinheiro, a soma, e sobretudo o quanto você quer guardar, não te escraviza mais. É uma graça muito grande que te liberta para o Evangelho, para ser cheio do Espírito Santo. Quando, se o seu celular, hoje em dia a gente nem liga mais, né? Mas se o seu celular manda zap, tira foto, faz selfie, que diferença faz o preço, a marca, quando essas coisas vão ficando relativas? Se o teu carro tem 4 pneus, um câmbio que leva e traz, se der, você troca. Quando a gente fica livre dessas coisas, nós precisamos cantar essa misericórdia, porque hoje muitas pessoas foram e vão para o inferno, e causam inferno, por causa do dinheiro.
Por causa do dinheiro. Se esse não é o seu problema, é dia de cantar com gratidão a misericórdia do Senhor. E aí nós vemos, irmãos e irmãs, hoje é dia de cantar a misericórdia do Senhor. Caso na sua vida e na minha vida a gente possa dizer como São João na primeira leitura: irmãos, nós sabemos que amamos os filhos de Deus, o próximo, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Presta atenção nisso aqui. Nós sabemos e podemos dizer que ama o próximo, só pode dizer que ama o próximo quem guarda os mandamentos de Deus. Por quê? Porque fora dos mandamentos de Deus não tem amor ao próximo. Quem vive os mandamentos de Deus já está amando o outro. Porque quem vive os mandamentos de Deus não faz o mal, e quem vive os mandamentos de Deus faz o bem. Portanto, não existe amor fora da palavra e do caminho de Deus. Pode existir paixão, pode existir fogo, pode existir aquela palavra feia que não convém um padre falar na missa, mas que começa com um T no aumentativo. Você já ouviu ela aí, já entendeu? Amor não tem fora dos mandamentos de Deus. Ninguém ama o outro se está fora do mandamento de Deus. E aí ele vai dizer o inverso da coisa também, né? Por isso, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha que lindo isso, gente. Os mandamentos de Deus não são pesados. Cante e tenha ação de graças no seu coração hoje, se ao olhar para a sua vida, os mandamentos que eram pesados, difíceis, não sei se precisa tudo isso. Ai meu Deus, quem é que vive essas coisas hoje? Tudo isso que te era pesado ficou leve. Isso é misericórdia de Deus. Porque olha o que diz a palavra: os mandamentos de Deus, dos mandamentinhos aos mandamentões, nenhum deles não são pesados. Mas hoje é dia de pedir a misericórdia. Porque quantas vezes a gente diz que é pesado? É pesado ser bom. Eu preciso dar um tempo. Eu preciso não sei o quê. A gente vive cozido, todo mundo cozido. É uma canseira, rapaz. É um medo e um sono, é um negócio. Não é pesado. Se está pesado, clamemos a misericórdia de Deus, porque não é pesado. Se está pesado é porque eu estou enfermo, no espírito, na vida interior. Se está pesado é porque eu sou miserável. E aí hoje é dia de clamar a misericórdia, porque não é pesado. E dia de louvar a misericórdia, se de fato a gente sente o que a palavra diz, que ele é leve. Cantar a misericórdia de Deus, porque olha o que diz São João então na carta dele: todo que nasceu de Deus, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, quem está em Cristo de verdade, de fato, quem está em comunhão com Cristo, vence o mundo se preciso for. Hoje é dia da gente clamar a misericórdia de Deus, porque às vezes a gente sente que a gente precisa vencer o mundo. Você não fala, é um leão por dia, né? É um leão por dia. Essa é a vitória que vence o mundo, não é o remédio, não é o prazer, não é a raiva, não é a violência, não é a maracutaia que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé, e quem tem fé vence o mundo. Entende isso? Hoje é domingo da misericórdia, por causa de Santa Faustina Kowalska, uma freira, uma religiosa polonesa, pobrezinha, muito simples, dos interiores da Polônia. E Jesus se manifestou, apareceu a ela. E nós temos o diário de Santa Faustina, que é algo que você tinha que ter com você. Você tem que comprar um diário de Santa Faustina, você tem que ter o diário de Santa Faustina, que é de uma preciosidade tão grande, tanto para se ler do começo ao fim, quanto para você abrir em qualquer lugar, enfiar o dedo e... aí de duas uma, ou Deus vai te pegar no colo ou vai te encher de tapa. Mas as duas coisas a gente precisa. Nunca tem erro o diário de Santa Faustina. Nunca. E nós ouvimos ali São João falando no Evangelho também, né, que ele que escreveu o Evangelho de hoje. Jesus fez tanta coisa que não está escrito nesse livro, porque se eu fosse escrever não cabia também. Mas Jesus não parou de escrever na história. E hoje é domingo da Divina Misericórdia por aquilo que Jesus escreveu em Santa Faustina, e através dela ficou escrito. Uma mulher, gente, de tempos e terras longínquas, de uma simplicidade muito grande. Jesus pediu tantas coisas a ela, prometeu a ela que ele iria honrar a entrega e a fé dela,
que o mundo inteiro e a igreja no mundo celebraria a divina misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa. E Jesus deu a ela essa vitória, porque quem tem fé vence o mundo. Muitas aspas no que eu vou dizer. Vence até a igreja. Santa Faustina, uma mulher que conseguiu mudar o calendário da liturgia da igreja. Porque quem está unido a Cristo tem a fé e tem a força que vence o mundo. E é por isso que Jesus nos ensinou através dela e deixou para nós. Algo que vence o mundo. Rápido, curtinho, porém poderoso. Que é o terço da divina misericórdia. Invocar a misericórdia de Deus. Mas antes de eu continuar, eu preciso saber quem está comigo aqui nessa homilia. Você já vai cair da cadeira. O senhor está comigo? Erga a mão aí. Quem está comigo? Fala eu. Ah, bom. Tenta sentar direito aí. Se fosse para dormir, ficava em casa. A vitória que vence o mundo, a fé. Só que fé, meu irmão, é igual vela, tem que acender. Fé é igual carvão. Se você não riscar o fósforo, não jogar lá o pãozinho seco, logo a vez, você tem que acender. A fé precisa acender. E um dos jeitos de acender a fé é rezando. Rezar. Invocar a misericórdia. Rezar o terço da misericórdia. Em tantas situações da nossa vida. E sobretudo quando o mundo se levanta contra nós, parece que a gente não tem cabeça para muita coisa, o terço é sempre um santo remédio. Gente, Deus é tão maravilhoso. Oh, meu nosso... Você já reparou, quem já viveu momentos de muita aflição, que às vezes a única coisa que você consegue rezar, e às vezes até com dificuldade, mas que você vai conseguir rezar é o terço. Porque naquela repetição, você até acalma, você até dorme. É um santo remédio. Que quando a gente está aflito na alma, a gente fica aflito na mente, no corpo, os nervos, o coração, tudo. O terço acalma só pelo tic-tac dele, a repetição dele. Fora, claro, todo o lado espiritual que tem o terço, tanto de Nossa Senhora quanto da Divina Misericórdia. Mas olha como Deus é bom. Quando o mundo se levanta e a nossa cabeça se embanana tudo, a aflição de quem está num corredor de hospital, a aflição de quem está à beira do caixão, a aflição de quem precisa receber uma resposta, um telefonema, aí te sobra muitas vezes o quê? O terço, a fé, aquela repetição curta, que é a vitória que vence o mundo. Erga a mão para eu ver quem quer ter vitória nessa vida aí. Fala, padre, eu quero vencer. Tem gente que quer ficar derrotado, tem gente ali que já foi, né, corintiano? Quem quer ter vitória nesse mundo? Erga a mão para eu ver. Agora erga a mão para eu ver quem quer rezar. Baixa a mão, não mente não. Pá, não pode, gente, mentir. A gente quer ter vitória, sim ou não? Sim. E a gente quer rezar? Fala assim, sim. Gemidinho. A gente quer milagre, a gente quer cura, a gente quer vitória, a gente quer parar. Quem quer parar de pecar? Erga a mão para eu ver. Fala eu. Eu estou querendo, gente. E rezar, você quer? Não, a gente quer que a irmã Zélia reze por nós. O Frei, o padre. Né? Tem que rezar, meu irmão. Jesus nos ensina a oração. Por isso, hoje é dia de cantar a misericórdia. A misericórdia daquele que diz São João na leitura: este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. A água e o sangue do coração de Jesus. A fonte dos sacramentos, a água do batismo. E o sangue da Eucaristia e da confissão. Que nos tocam, que nos lavam, que nos libertam. Mas agora deixa eu propor um raciocínio para você. Olha para mim. Hoje é domingo da Divina Misericórdia. Se você tivesse a oportunidade, eu também. Vamos pensar então, Jesus apareceu não para Faustina, apareceu para você. Certo? Para o Faustino. Você é o Faustino. Ele apareceu para você, apareceu para mim, que já fui Faustão também, né? Então não apareceu para Santa Faustina, apareceu para você e para mim. E Jesus vai falar assim: você, Faustão, você vai escolher o evangelho do domingo da Divina Misericórdia. Você vai escolher. Gente, vamos combinar que nenhum de nós escolheria esse evangelho para falar da Divina Misericórdia? Vamos combinar? Você não ia escolher esse evangelho de hoje. Não ia, nem eu. Porque quando você fala misericórdia, o que a gente pensa? Maria Madalena para ser apedrejada, correto? Bartimeu gritando, o cego, os 10 leprosos, não sei. A gente poderia pensar em Lázaro morto há 4 dias. Tantos, o filho pródigo,
tantos outros evangelhos para o domingo da Divina Misericórdia. Mas Jesus disse a Faustina: escreve e pede ao Papa. Um dia um Papa vai fazer isso, e foi São João Paulo II, né? Bem depois da morte dela, polonês também, né? O primeiro domingo após a Páscoa é o domingo da Divina Misericórdia. E era já, à época, esse evangelho mesmo. O evangelho de Tomé. Aí você fala: poxa, Jesus, vai falar de misericórdia, podia botar o filho pródigo, né? O Zaqueu, safado, sem vergonha, bandidão. Esse evangelho. Por que esse evangelho? Porque nesse evangelho, meus irmãos, está o sacramento maior da misericórdia, e nesse evangelho está o pior pecado do mundo. Nós ouvimos ali então que os discípulos estão reunidos com medo dos judeus, e com motivo. Mataram Jesus, não iriam poupar eles. A morte de Jesus foi algo complicado de se fazer. Domingo de Ramos, Jesus chega em Jerusalém com uma multidão vinda da Galileia. E às vezes a gente fala assim: a multidão que bateu palma foi a mesma que gritou crucifica. Não é bem assim. Naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, isso fica bem colocado. Quando Jesus está sendo julgado e eles gritam: crucificam, Barrabás. Jesus está dentro do pátio, onde só os fariseus e alguns outros poderiam estar. E o povão que veio com Jesus está tudo no portão lá do outro lado. Então matar Jesus foi uma engenhoca. Não foi fácil matar Jesus. Jesus tinha consigo a aprovação da grande maioria do povo. Então matar Jesus foi um ato muito corajoso de quem matou Jesus. Porque quando eles matam Jesus, eles correram o risco do povo e da multidão matar eles que fizeram isso. Os fariseus, os chefes e meia dúzia de sujeito lá. Então não foi a multidão que matou Jesus. Agora, se o sujeito tem força, dinheiro e conchavo com os romanos, né? Com Pilatos, com César, para matar Jesus, que era um popstar, o que não ia fazer com o Pedro, com o André, com o Tiago, que era um bando de pescador? Ia morrer tudo. Então eles estão fechados, estão com medos, com motivo. Mas, diga comigo, mas, e só para o S, vai. Mas estavam no lugar certo. E aqui a gente precisa aprender uma coisa, meus irmãos. A misericórdia de Deus conta com algo teu. Você precisa pôr uma semente para Deus fazer o extraordinário. Com medo, com pânico, fechados, falando baixo. Porque se alguém ouvir lá fora que nós estamos rezando, mata tudo. E o fato deles estarem juntos, com exceção do Tomé, de nós, né, do Dídimo, não resolvia o medo, não resolvia a bagunça, mas era o que eles podiam fazer. Era o primeiro dia da semana. E o que os discípulos de Jesus sempre fizeram quando tudo estava bem? No primeiro dia da semana, se reuniam juntos no mesmo lugar. E lá estão eles fazendo algo pequeno, que não resolvia, mas era o que eles podiam, estar juntos no mesmo lugar. E aí Jesus entra, atravessa a parede, eles ficam felizes, Jesus tira o medo, Jesus sopra o Espírito Santo, Jesus sopra a paz, e eles colhem, presta atenção no Padre, eles colhem muito mais do que plantaram, mas eles plantaram. A oração te dá muito mais do que você pede nela, mas você tem que pedir, você precisa destravar. Você entende isso? Coitadinhos, com todas as limitações humanas, de 12 homens, 11, que Judas já tinha ido para as cucuia, de 10, porque o Tomé não estava, mas estavam juntos, era o que eles podiam fazer. Meu irmão, minha irmã, a misericórdia e o extraordinário de Deus age sobre aquilo que você pode, e você pode algumas coisas, eu posso algumas coisas, nós vamos colocar o que a gente pode, e aí ele vem e faz o show. Jesus vem e dá o show, mas você precisa pôr o palco. Estão reunidos, e aí Jesus entra e dá o dom que só Deus tem para dar: a paz. A paz.
Paz não está no outro. Não adianta você querer buscar paz no outro. Você vai sugar a pessoa, vai secar ela, matar ela e ficar sem a paz que você foi buscar. Ninguém tem a paz que você precisa para dormir. Ninguém é remédio de ninguém. Matéria nenhuma tem paz. E nem remédio tem paz. Muitos remédios, na falta de paz, a pessoa toma e dorme, mas não pega paz. Paz é um dom do Espírito. Paz é um fruto da alma humana curada. E na alma só tem uma coisa que chega lá, é um sopro de Deus. Então Ele dá aquilo que não tem preço, a paz. Para homens que estavam sem paz, que estavam com medo, mas tinham feito o que podiam. Era o primeiro dia da semana e eles se reuniram. A fidelidade à igreja. Hoje é dia da gente pedir misericórdia, meus irmãos, a esse grande pecado que muitos católicos caóticos cometem. O pecado contra a igreja e contra o domingo do Senhor. E aí então, é domingo da misericórdia, porque Jesus soprando sobre os discípulos, como que num pequeno ou primeiro Pentecostes, antes do grande Pentecostes que a gente vai celebrar ainda, quando eles estão no cenáculo com mais 100 e tantas pessoas, lá Jesus dá o Espírito Santo para todo mundo, dá para geral. O Espírito, a unção da evangelização, dos dons e dos carismas. Mas hoje Jesus soprou o Espírito, como que num primeiro Pentecostes, só nos discípulos. Só nos discípulos. E deu a eles um poder, um ministério. E é aqui que Jesus institui o sacramento da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Meu querido, minha querida, o pecado que é retido é o pecado que não é confessado. E aqui está o sacramento da confissão, porque ficou claro e evidente que Jesus condicionou o perdão e a reconciliação através dos seus discípulos, a quem vocês perdoarem. Vocês têm que perdoar. E todo arrependido é perdoado, todo mundo que confessa é perdoado. Mas aí tem um problema para nós. Se o perdão de Deus passa pelos discípulos e eles tudo morreu faz 20 séculos, o que sobrou para nós? E é aqui que está. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, o que os discípulos fazem após Pentecostes? Paulo, tantos outros, chegam nos lugares, formam as comunidades e aí eles impõem as mãos na cabeça de um ou de outro. Quando você pega na Bíblia, por exemplo, carta de Paulo a Timóteo. Quem é Timóteo? Está escrito lá: você recebeu de mim a imposição das mãos, Timóteo. Então Paulo não precisa mais estar lá, porque agora alguém que ele ordenou, deu a ordenança, está lá. E assim sempre foi. Portanto, esse sacerdócio e esse sacramento instituído no Evangelho de hoje, chega até nós através da igreja, através do sacerdócio e do sacerdote, que nos dá a absolvição dos pecados. E quem perdoa o teu pecado, meu irmão, não é a santidade ou o RG do padre, é o ministério do padre, é o Cristo que age na pessoa do padre, em todos os sacramentos. Por isso que para todos os sacramentos, o padre precisa vestir uma roupa para fazer o sacramento. E o povo olha e fala: ai, padre, não é quente essas roupas? O que você acha? Você está aí sem nada, fica assim a missa inteira? O que você acha? Mas vou fazer o quê? Regata e Raider para rezar a missa, porque está calor. É o Cristo que vai fazer a Eucaristia e proclamar o Evangelho. Então você se reveste do sacerdócio. Para a confissão a mesma coisa. No mínimo a estola. Porque é Cristo que vai te perdoar. É um ministério que faz isso. Que Jesus deu à igreja. Por isso hoje é o domingo da misericórdia. Porque o sacramento maior da misericórdia é a confissão. É o arrependimento entregue a Deus, entregue à sua igreja. E tudo que é confessado é perdoado. Mas hoje é o domingo da misericórdia, porque nós temos o maior pecado do mundo. A incredulidade. Não é a prostituta. Que coisa, hein? A gente calcula errado as coisas, né? Ainda que prostituição leve para o inferno. Mas o maior pecado ao coração de Jesus é a incredulidade dos seus amigos, dos seus discípulos. Meus irmãos, muitos de nós machucamos mais Jesus hoje do que quem está na esbórnia. Tomé estava se perdendo e Jesus, na sua misericórdia, veio salvar esse amigo que não estava junto.
E aí Jesus vai dizer: Tomé, não seja mais incrédulo, mas seja fiel, porque fé, meu irmão, não é sentir, fé é fidelidade. Tomé, não seja incrédulo, mas seja fiel. Às vezes você pode até falar assim: ai padre, será que eu tenho fé? Às vezes eu paro e penso, não sei se eu tenho fé, acho que a minha fé é tão fraca. Ô minha filha, por que você acha que a tua fé é fraca? Ai, não sei, padre, às vezes eu acho que a minha fé é fraca. Você fala: conta a sua história para o padre. Gente do céu, a pessoa não terminou de contar metade do que ela vive e eu já estou pensando dentro de mim, como é que ela aguenta? Como é que ela não pulou da ponte ainda? Eu no lugar dela já tinha ido embora. Minha filha, você tem mais fé que o Papa, porque você é fiel. Você está entendendo o que é fé? Tomé, não seja incrédulo, mas tenha fé? Não. Tomé, não seja incrédulo, mas seja fiel. Você é apóstolo, campeão. Onde é que tu estava domingo passado? Seja fiel, Tomé. Domingo é dia de estar aqui. E a incredulidade e a infidelidade começa, meus irmãos, nessa preguiça e nesse chororô, porque daí não está junto com os outros, quando os outros contam não acredita. É ou não é? A coisa mais difícil do mundo é você convencer quem não vê que foi bom. Você consegue convencer? A pessoa prefere acreditar em todo mundo, não é assim? Sai 200 pessoas do sítio do acampamento, correndo, pulando, dando glória. Quem não foi, prefere acreditar em quem? Na cunhada, no amigo do Silviço, que diz que aquilo lá é só política, dinheiro, que o povo apanha de bambu. Que lá tem uma onça que escapou uma vez. Ah, é? Aham. Tomé, não seja mais infiel. Gente, é o domingo da misericórdia, porque dos pecados todos que Jesus perdoou, o maior pecado que cometeu foi Tomé. A incredulidade de quem já devia crer. A frieza de quem já devia amar. Onde é que você estava, Tomé? E essa desconfiança dos outros, se eu não tocar, se eu não ver. Essa incredulidade diante da experiência de fé do irmão que está dizendo: mas eu vi, eu toquei, eu não acredito. Você não... Esse nojo. Só que Tomé é dídimo de quem? É gêmeo de quem? Do Mário Augusto. Nós não somos melhor. Se a gente não cuida, a gente é igual ou pior. Percebe isso, meu irmão? E a gente vai descobrindo quem é Tomé a partir de nós, uma vez que a gente é a cara dele. Quantas pessoas estão na incredulidade ou indo para ela por causa de si mesmo, de uma fé que se revelou, desculpe o padre falar assim, infantil. Por que será que Tomé não estava lá? Um dos motivos, sabe qual era? Talvez Tomé estava triste, frustrado, dolorido, porque ele amava muito Jesus. Todos os discípulos amavam Jesus. E aí Jesus morreu de um jeito tão trágico, tão vergonhoso, tão injusto, na cruz. Só que aí, deixa eu perguntar para o Tomé, acompanha o padre. Ô Tomé, então você perdeu a fé porque Jesus morreu na cruz. Uhum. Ah, eu entendo, mas vem, responde uma coisa aqui. Ninguém nunca morreu na cruz antes? Ninguém nunca vai morrer na cruz depois, Tomé? Gente, você acha que Jesus foi o primeiro homem que Tomé viu na cruz? Roma matava na cruz assim, ó, no atacado. Todos eles já tinham visto muitos homens ficar pendurados na cruz. Isso era comum. O judeuzinho, ele cresce vendo pessoas sendo crucificadas. Crescia, né? Hoje não existe mais. Aí vem o seguinte, engraçado, né? A gente convive com o fato de que pessoas são mortas na cruz e a gente tem crise de fé? Deus é bom? Sim. Até que lá em casa alguém seja crucificado. Cadê Deus? O que adianta rezar? Isso é frescura, Tomé. Você desculpa, querido. Virar homem engrossa essa voz. Meus irmãos, todos nós aqui convivemos com o fato de que hoje algumas 1000 pessoas vão morrer de Covid. Certo? E nós? Glória. Até que alguém que a gente ama morra de Covid. Cadê Deus? O que adianta rezar? Será que Deus existe? Todos nós convivemos com o fato de que hoje algumas 1000 pessoas vão morrer de câncer. Não é? E a gente? Glória.
glória, até que um caroço apareça, em mim ou em quem eu amo. Cadê Deus? O que adianta rezar? E eu não vou mais. É ou não é? Todos nós, assim como Tomé, eu estou falando de mim, minha gente, já demos tapinha no ombro dos outros, para dizer, não, coragem, isso passa, se desespera não, a gente vai na igreja não é por causa dos homens, é por causa de Deus, até que é comigo. Talvez Tomé não estivesse lá porque algo frustrou muito ele, mas nós precisamos perguntar para Tomé, Tomé, isso que te frustrou sempre aconteceu no mundo. Você percebe, gente, como às vezes nós somos infantil na fé? Quanta dor tem no mundo hoje, verdade ou não é? Quanto sofrimento, quanta tragédia tem no mundo hoje. E aí quando acontece comigo algo, eu não sou o primeiro, nem o último, nem o único, a gente perde a fé e a gente blasfema. Eu não creio, eu não quero crer, eu não quero vir, porque tanto que eu rezei, padre, aí veio o raio e matou minhas vacas. Uai, mas só a sua vaca morreu no raio. Raio nunca matou vaca, nunca matará vaca, só a tua vaca morre no raio, enquanto é a vaca do outro. Percebe, meu querido? Tomé, hein, Tomé? Menino. Mas Jesus teve misericórdia, porque é o pior pecado, a incredulidade, a descrença e a indiferença para com Jesus. Maior que o pecado das prostitutas, machucou mais Jesus ter aparecido naquele domingo e não ter encontrado Tomé, do que todos os outros pecados que Jesus perdoou ao longo da vida dele. E é por isso que hoje é o domingo da misericórdia, porque hoje Jesus deu o sacramento da confissão e porque hoje Jesus veio salvar Tomé. Esse Deus que não desiste, minha gente. Jesus passou uma semana sem ninguém ver ele, até que Tomé foi. Deus não desperdiça as brechas que a gente dá. Por isso você tem que dar uma brecha para Deus. Você precisa pôr uma semente, Ele não vai desperdiçar. E olha como é a misericórdia de Jesus. Quem mais recebeu de Jesus foi quem menos merecia, o Tomé. Ele colocou a mão, ele ganhou o abraço, um puxãozinho de orelha também, mas se você jogar no todo, valeu a pena, né? Tomé, olha aqui minha mão, estende a mão, toca na minha chaga. E eu fico imaginando Tomé com as bochechas vermelhas, morrendo de vergonha, querendo se afundar num buraco na frente dos outros. E falando assim para Jesus, não precisa não, estou vendo. Não, agora precisa sim, que já era para eu estar no céu. Faz uma semana que eu estou aqui esperando você vir. Bota a mão aqui. Põe a mão, Tomé. Você precisa pôr a mão? Põe a mão. Meus irmãos, Jesus é tão misericordioso que Ele vai dar tudo o que você precisa para você conseguir crer. Só que Ele não pode crer no seu lugar. Mas Deus dá tantos sinais, Deus faz tantas coisas. E mais, Tomé, você tinha falado da mão, né? Do prego. Põe a mão no coração também. Tomé não tinha falado que tinha que colocar a mão ali, né? Jesus deu de presente. E Tomé colocou a mão aqui, ó, no peito de Jesus, sentiu a chaga do coração de Jesus. O que menos merecia foi o que mais levou. Não é assim às vezes a misericórdia de Deus? Vive toda errada, toda azeda, toda neurótica, faz tudo do jeito que quer, umas mulheres difíceis que é o cão. Aí ela resolve no terço das rosas. Ela ganha a rosa? Não, ela volta com o buquê. As outras ficam morrendo de inveja. Fala, gente, eu venho sempre, a rosa não fica comigo. A última vez que eu fui tentar pegar, furou o dedo, né, no espinho, né? A danada me leva 6 rosas embora. É a misericórdia, meu irmão. Deus dá o que você precisa para você crer. Não é assim? Quantas pessoas, eu acho até engraçadinho. Padre, meu sonho é repousar no Espírito. Aí vem aquele momento de oração, o que menos, o mais torto, o mais bagunçado, ele repousa de frente, ele repousa de trás, é um negócio assim que você fala, é o Tomé, é a misericórdia de Deus. E hoje é dia de cantar a misericórdia do Senhor, meu irmão e minha irmã, porque na hora em que Tomé ia virar Judas, Jesus se deu a ele de novo. E é dia de cantar misericórdia, porque muitas vezes, talvez na sua vida, você quase virou Judas também. Você também pecou e eu também pequei. Quando a gente olha para trás, pela blasfêmia, pela incredulidade, pela indiferença, mas aí Jesus fez por nós o que Ele não faz nem por quem merece. Se apresentou a nós e você arrepiou, você chorou, aconteceu algo com você, que às vezes não aconteceu e não acontece com quem é melhor do que você, mas aconteceu com você, e isso é misericórdia. Bendito e louvado seja Deus,
que nos provou severamente, mas não nos deixou caídos, nos pegou de volta. Tomé foi provado severamente na fé dele. Ele não estava dando conta de continuar a ter fé como os outros estavam tendo fé, mas Jesus o salvou na sua infinita misericórdia. E esse Jesus estende as mãos para cada um de nós hoje, meus irmãos, pedindo isso. Seja fiel. Seja fiel. Não importa se está calor, se está frio. Seja fiel. Seja fiel ao que você é. Seja fiel ao que Deus te deu. Seja fiel. Na fidelidade está a fé. E para essa fidelidade, Deus não nega a misericórdia, o favor, os recursos. Não vai faltar nada para quem quer ser fiel. E Tomé, no fundo, quis. Porque senão não tinha ido lá uma semana depois. Insistentemente, com certeza, mas ele apareceu. E é por isso que Jesus foi misericordioso com ele. Quer ser misericordioso com você e comigo. Professemos a nossa fé.